Necessariamente, você vai produzindo energia, você vai colocando mais modos de acordo com o seu consumo. Então, por exemplo, hoje você consome ali algo em torno de R$170, 200 kWh. Então vamos supor que você coloca lá 5 módulos no seu telhado para suprir esse consumo. Aí você trocou o seu carro, comprou um carro elétrico, o carro elétrico vai aumentar um pouquinho o seu consumo. Você vai lá e vai ampliar o seu sistema, proporcionalmente ao quanto você vai consumir a mais, entendeu? Boa. Nossa, Então é bem modular, cara, é bem modular, é bem tranquilo. O cara que compra um carro elétrico e bota a placa solar em casa, ele roda num custo 100%. Extremamente atrativo, né? E aí, essa visão é interessante quando a galera fala, pô, é caro. Depende do quanto você aproveita a sua energia também, né? Muitas vezes, quando a gente fala de uma residência que é para conforto, é uma ótima. Quando você fala de uma residência que tem uma pessoa que trabalha como motorista de aplicativo e vai recarregar o carro elétrico, pô, você já vai ter que olhar o quanto você está economizando de combustível, né? Isso já é uma outra ótica. Quando você olha a indústria, é uma outra ótica. O custo de energia elétrica na indústria está entre os 3 primeiros ali, né? Então muitas vezes o cara precisa reduzir o custo de energia elétrica para conseguir ter um produto competitivo na ponta, senão ele não consegue vender. Então, assim, a energia passou a ser realmente um fator chave, né? Se você tiver energia cara, muitas vezes inviabiliza muitas coisas, né? É interessante, né? É um negócio que dá horas aí de conversa. Nossa, mano, imagina, tem um cara lá no Bolsão, ele é até amigo nosso. Ele tem esse, acho que é Golf. E ele falou que a autonomia do carro dele é 480 km. Uma bateria. Cara, só que é isso mesmo, imagina ele coloca a placa solar na casa dele inteira, ele vai gastar, sei lá, o custo total, uns 18 mil, 15 mil? Então, é proporcional ao consumo dele. Vamos supor que ele está gastando ali, a bateria dele é de 60 kWh, ele vai fazer uma recarga por dia, né? Se ele fizer isso vezes 30, a gente está falando aí de 60, de 1.800 kWh. 1.800 kWh, a gente vai falar algo em torno de uma conta na casa aí de R$1.500, né? Vamos fazer uma conta rápida aqui. 1.800. A gente está falando dele fazer um investimento aí na casa de uns R$55 mil. Só que com esse investimento de R$55 mil, ele vai ter uma recarga, entre aspas, gratuita todos os dias. Por quê? Porque ele vai gerar a própria energia e não vai pagar mais para recarregar sua bateria. Então, se a gente olhar, pô, com 480 km, quanto que ele faz no Uber hoje? Tem uma noção de valor? Quilômetros por... Quanto que ele consegue faturar por quilômetro? Vamos colocar um preço base, porque tem dias que são muito bons que a gente consegue uma estimativa real, sim, né? até R$4 o quilômetro, mas os piores dias a gente chuta aí mais ou menos entre 1 para 1 e 1,20, entre 1 e 20, sabe? Tá. Então suponhamos que ele faria, no pior dos casos, se for 1 para 1, ele faria R$480 por dia, certo? Então, 480... chutando bem baixo, viu? Chutando bem baixo, né? R$480 por dia. A gente considerou 30 recargas, então são 30 dias rodando. Dá 14.400. Em um mês. Em um mês. Então a gente está falando que aí provavelmente menos de 6 meses o investimento dele está pago, né? E depois dali é só lucro. Ele vai rodar todos os dias e não precisa se preocupar com pagar energia, não precisa se preocupar com colocar combustível, né? Então é interessante. Na verdade, quando você passa a olhar essa ótica, você já vê que muita
muita transportadora começou a aderir ao veículo elétrico. Por exemplo, o Mercado Livre tem várias vans elétricas, Americanas, várias vans elétricas. A Scania tem um caminhão elétrico. A Scania tem um caminhão elétrico, a Volkswagen tem caminhão elétrico. Quanto mais você roda, mais atrativo se torna você ter um veículo elétrico. E aí quando você tem um veículo elétrico, se torna ainda mais atrativo quando você gera a sua própria energia. Nossa, que da hora, mano. Então é bem interessante. A galera fala assim, pô, é caro? Depende do uso, depende da ótica, né? Então quando você olha que o cara vai ter, por exemplo, uma recarga, vai ter o carro dele com a bateria 100% recarregada todos os dias, sem se preocupar em pagar a mais por isso, né? É bem interessante. E a gente considerou o pior dos casos. De repente ele pega alguns dias aí melhor, esse investimento vai ser ainda mais rápido. Se a gente fosse considerar que tem dias que a gente não acaba, porque R$480 por dia é uma meta bem arrojada para dias ruins. Tá. Então, considerando que ele não rode os 480 km por dia, que ele rode somente 200 km por dia, que é bastante, e passa na casa dos R$300. O investimento dele cairia pela metade, porque a bateria dele vai finalizar com 50%, ele só vai recarregar 50%, né? Então tem essa grande vantagem, né? A energia ela não se perde. Se você, por exemplo, também gerou energia lá no seu sistema fotovoltaico e não usou, você está guardando isso como crédito na concessionária. Você tem 5 anos para usar esse crédito, não vai ser perdido, sabe? Então, pô, fui, por exemplo, eu fui viajar, né? Tirei férias aqui, vou ficar 15 dias fora. Vou ficar um mês guardando energia. Eu tenho 5 anos para usar isso, entendeu? Cara, isso aí é assim, agora vamos lá. Isso me instigou bastante, tá? Esse papo aí. Legal. Quais são os pontos ruins da energia? Um dia nublado? O que acontece? Como o mercado cresceu muito rápido, tem muito profissional não, né? Tem muito prestador de serviço que não é profissional. Quando você faz realmente um dimensionamento da maneira correta, de uma forma profissional, tudo isso é considerado. Então a gente utiliza um software, esse software vai utilizar uma base meteorológica de 20 anos e durante esse tempo ele calcula. Nem todos os dias vai ser um dia de sol, tem dia nublado, tem dia de chuva. Exato. Então o que é calculado? Uma média mensal. Existem meses que vai gerar mais energia. Janeiro, fevereiro, março, geralmente você gera mais energia. Quando entra no inverno, você gera um pouco menos. Então a gente sempre trabalha com uma média anual, né? Então, por exemplo, o mês de janeiro, fevereiro, março e os meses de final de ano, você vai gerar mais energia do que você vai consumir e vai guardar isso como crédito na concessionária para usar no inverno, entendeu? Então, quando você pega uma média anual, né? Você está trabalhando da maneira correta, considerando que tem meses que você vai gerar mais, meses que vai gerar menos. E aí, por exemplo, tem a questão do investimento também numa estação de recarga, né? Então, você comprou o veículo elétrico, talvez você ganhe uma estação de recarga, talvez não. Mas uma estação de recarga hoje também se paga aí na faixa aí de 6, 7 mil reais, não é um valor absurdo de caro. A gente começa a ver vários pontos de recarga em shopping, supermercado, né? Esses estacionamentos públicos, então também é interessante. Só que, óbvio, você tem que dar preferência por recarregar em casa para pagar mais barato. Aqui na Marginal, no Carrefour do Limão ali, não sei se você conhece, tem duas estações de recarga rápida. Em Guarulhos também tem. Aqui também tem, só que lá você paga R$2,10 o kWh. Nossa, né? caro. Então é uma questão, entre aspas, emergencial. Você sempre tem que dar prioridade, né, e se planejar para recarregar na sua casa. E geralmente você vai fazer isso toda noite, né? Mas uma questão emergencial, rodei mais, tive algum tipo de problema, você tem essas soluções paliativas. Boa. E por incrível que pareça, assim, hoje a gente já começa a ter uma grande demanda, né? A gente parou no supermercado, acho que deve ter umas 2, 3 semanas, tinha 2 carros recarregando.
Eu vi nos Estados Unidos o pessoal cai no soco por causa de estação de carregamento. Não é isso? A 99, se eu não me engano, ela já tem uma parceria com a BYD, tem bastante carro elétrico rodando, né? E na verdade a 99 ela sorteou alguns carros elétricos para os melhores motoristas do ano. Oh, que legal, cara, eu não sabia disso. Ela sorteou, foram 10 ou foram 15 carros elétricos. Que legal. E aí, pros melhores motoristas que faturaram mais durante um ano, tiveram melhores avaliações, não sei legal. Aí a gente, nesse momento, a gente entra num público mais executivo. Entendi. Porque as corridas são mais caras, então a plataforma arrecada mais, todo mundo arrecada mais. Perfeito. Mas é interessante, quanto mais você roda por dia, mais atrativo você tem um veículo elétrico hoje. E pela questão financeira mesmo, não é por questão de sustentabilidade. Sim, porque hoje, quando a gente olha na ótica. Nisso, mas assim, até olhando na ótica de sustentabilidade, o carro elétrico ele não é ecológico em todos os países, porque depende de como você produziu sua energia. Se você produziu sua energia elétrica a partir de uma fonte que não é limpa, não faz sentido, mas no Brasil mais de 80% da nossa matriz é limpa, é renovável, né? Então tem o lado financeiro e intrínseco a ele tem o lado sustentável também, né? Sim. Caramba, cara, papo certo. É interessante, né? Muitas vezes assim, a gente acha sempre que é algo do futuro, né? Mas o futuro já chegou, cara. É um negócio, não tem como negar. É uma virada de chave grande, sabe? Sim. E é um negócio, tem outro ponto que é interessante, tá? Você deve ter visto já muitas montadoras anunciando que a partir de 2026 vai parar de fabricar carro a combustão e tal. Certo. Já chegou a ver isso? Já. Isso é porque na Europa, tá? Uma hora isso vai chegar no Brasil. A partir de 2026 vai ser mais barato fabricar um carro elétrico do que fabricar um carro a combustão. Então não é porque a montadora está olhando a sustentabilidade que ela quer parar de fabricar o carro a combustão, é porque o elétrico vai ser mais barato, entendeu? Entendi. Então é uma questão, é meio que um caminho sem volta também, né? Sim. Só que aí a galera, é tudo como a história é contada, né? A galera vai sempre naquela história de que tá prezando pela sustentabilidade, pelo meio ambiente, mas na verdade o financeiro fala mais alto, né? Sim. Então é pela ótica financeira. E aí quando a gente olha que a ótica financeira vai se tornar melhor, é um caminho sem volta, é inevitável, né? Tem alguns países, por exemplo, você pega a China, já é muito mais caro você comprar um carro a combustão do que um carro elétrico. Na verdade, nem todo mundo consegue ter a licença para ter um carro a combustão na China, né? Isso já começou a ser racionado, porque lá realmente o índice de poluição é muito alto, né? Muita fábrica, né? É muita fábrica, é muita gente num espaço relativamente pequeno. Então lá a grande maioria dos veículos já são elétricos. E aí isso impulsiona a indústria, né? Quanto mais você fabrica, mais atrativo se torna, né? E aí você começa a ver o chinês despontando na questão de carro elétrico no mundo. Por quê? Porque lá ele já domina, né? Já dominou o quintal de casa, já criou escala lá e ele consegue ser competitivo aqui. Agora você pega outras montadoras igual a Volkswagen, montadora francesa, alemã, eles não têm ainda no seu país de origem uma escala fabril muito alta de baterias. Então isso torna ele menos competitivo, né? E aí esses caras, em alguns momentos, talvez tentem também desacelerar esse avanço, porque senão ele começa a perder mercado para o chinês, né? E realmente quem a gente vê despontando no mercado de elétrica, BYD, né, JAC, né, esses grandes chineses aí. Apesar que tem Volvo também, né, alguns outros também já estão entrando bem forte. Caramba, cara, que da hora, velho. Que da hora, é verdade não. Ó, pra você ver, se fosse um investimento aí, vamos chutar muito alto aí, de 300 mil reais. Que é comprar um carro elétrico e colocar sua casa inteira no solar. Eu acho que esse investimento aí retornaria em coisa de 2 anos.
Cara, eu depende do quanto você rodar, mas eu estimo que até menos, tá? Se você me conseguir detalhar o quanto você arrecada por quilômetro, a gente consegue calcular isso pra ti, né? Consegue te ajudar nessa... É que tem dias assim, nesse cálculo aí. É porque assim, eu não tenho carro elétrico, eu conheço um cara que tem. Aham. E qual que é o feedback dele? Então, o feedback dele é aquela coisa, é muito bom e tal. Só que ele é um cara que ele é um cara, como eu posso dizer, ele é mais medroso. É. Ele não é um cara que gosta de pegar viagem com particular pra ir pra longe. Entendi. Ele falou assim, eu tô na alternativa justamente pra ter sossego. Eu conversei isso com ele ontem. Entendi. Ele, eu quero ter sossego, eu quero ligar meu aplicativo e trabalhar. Tá. Porque muito parceiro fica, me passa seu contato pra pegar corrida com você e tal. Só que ele falou assim, eu não quero ter que ir lá buscar o passageiro e tal. Eu quero ligar meu aplicativo e fazer as corridas aqui que tem. Só que no meu caso, vamos supor, eu sou um cara que gosta de corrida particular. Perfeito. Você arrecada mais, né? Sim, cara, muito mais. Aí você imagina, vamos chutar aí um dia bom que a gente faça uns 800 reais, 700 reais. Fica pelo menos uns 200 reais de combustível. É? Sim, então, pra mim. Então seriam 200 reais que você teria de lucro a mais nesse cenário, né? Sim. E aí a gente coloca isso em 10 dias, 2.000, 30 dias, 6.000 a mais no bolso, né? Por mês. Por mês. É. No mês aqui a gente gira em torno de 10 mil, 12 mil, 15, 18, fica nessa faixa, entre 10 e 20 mil por mês. É. A gente vira de... E quanto que geralmente você gasta de combustível por mês? Puta, eu nunca fiz essa conta, cara, mas eu acredito que eu coloco assim, 150 reais por dia. Por dia? É um valor aceitável que eu consigo gastar. Tá. 150 reais por dia, eu falo, mano, beleza, eu coloquei no combustível e tá pronto. E tá pronto pra rodar. Tem um outro ponto também a ser considerado, é que, por exemplo, o motor a combustão, você tem o custo com troca de óleo. O carro elétrico você não tem, né? Mas ao mesmo tempo você tem a degradação da bateria. Então isso também tem que ser levado em consideração. Sim. Eu não sei se tem algum tipo de benefício para quem tem um carro elétrico, o aplicativo dá algum tipo de vantagem? Não? Às vezes, assim, com o carro elétrico a gente entra na categoria Plus. Tá. Que são os carros black, né? Os carros mais tops. Então ele com certeza ele pega corridas mais top também. Entendi. Vamos supor, tocou uma corrida esses dias lá do aeroporto de 250 reais pra trazer o cara pro Morumbi. Então dava 42 quilômetros, 250 reais. Mas não é sempre que toca, entendeu? Entendi. E por isso que eu falo, isso tocou no Plus. Legal. Isso que eu falo pra você, pô, às vezes o cara pode fazer 2 dessas no dia, ele fez 500 conto, rodou 80 quilômetros. Não, 80 não. Rodou 160 quilômetros, mas ele fez 500 conto, entendeu? Ele rodou 100, legal. 200 quilômetros chutando óleo e fez 500 reais. Então deu mais de R$1 o quilômetro. O interessante é se pensar assim, pô, se o cara está tendo vantagem com o carro elétrico, pagando ali 80 centavos o quilowatt-hora na casa dele, putz, se ele colocar energia solar vai ficar ainda mais atrativo, né? É meio esse o racional, se está se se está valendo a pena mesmo sem ter energia solar, se ter energia solar vai valer ainda mais a pena. Quanto que sai isso? É 80 centavos o quilowatt-hora. E eu não entendo muito de elétrica, mas quantos quilowatts cabe na bateria de 60 watts, é isso? 60 kWh. Cabe em 60 kWh na bateria do Dolphin Plus. Então acaba que ele de 60 kWh, o cara vai ter ali 1 kWh custando 20 centavos. Por aí. E então, quanto será que ele roda com... então vamos fazer a conta aqui, se ele roda 480 km com 60 kW, não é isso? 480, né? 480, né? Você falou. Dividido por 60, ele roda 8 km por kWh. Então nessa rodando 8 km... Ele gastaria 20 centavos por... Caraca, moleque, muito bom, velho. 20 legal. Centavos? Puta merda, mano. É interessante, né? Nossa, porque... sensacional. E aí é por isso que você começa a ver, por exemplo, Coca-Cola, Mercado Livre, esses grandes players de grandes frotas estão trabalhando tudo com elétrico já. Mas vamos trazer para outra situação. É o mesmo preço, vamos supor que ele não trabalha os 30 dias,
Ah, mas vai ser o mesmo preço. Ou não, porque ele vai armazenar energia, mas ele, vamos supor que não trabalha em dia de rodízio, que a maioria do pessoal faz aqui em São Paulo. Aí ele vai investir menos também, né? Mas aí ele... Ah, entendi. Entendeu? Ele pode fazer um sistema menor. Porque o sistema ele é modular, né? Você vai colocando os módulos de acordo com o seu consumo. Ah, eu tenho um consumo menor hoje, faz um sistema menor. Amanhã depois, se aumentou seu consumo, você amplia seu projeto. Então vamos dizer aí que ele gasta 25 mil reais, né? Pra montar o sistema. Caraca, velho. 25 mil reais, vamos dizer assim que com o lucro total que ele tem do mês no aplicativo, vamos chutar 15 mil. Ah, 2, 3 meses tá pago, né? 2 meses tá pago. Não, vou ligar minha mãe pra gente financiar um carro elétrico agora. Cara, isso aí é muito interessante, velho. Porque assim, a gente calcula aqui, né? Quilômetro-litro pra gente que é do carro a combustão. Então a gente sempre tenta pegar uma corrida que seja R$1 o quilômetro. Tá. No mínimo, não, 1,50 o quilômetro. Tá. No mínimo. Então essa corrida ela tá dando aqui pra mim R$89, R$90. Deu 35 quilômetros. Tá pagando mais de R$2 o quilômetro. Dá R$70 mais 20, tá? Dá uns R$2,20 o quilômetro. Pro cara, ele. Então vamos chutar que ele rodaria 35 quilômetros. 35 km dividido por 8 daria 4,3. Ele não gastaria nem R$1. Gastaria R$1. Filha da mãe, velho. É interessante, né? Caralho, mano. Ele gastaria R$1 pra fazer essa corrida que a gente tá fazendo agora. E ele teria R$89 de lucro. E assim, tem um outro ponto. Minha cabeça, né? Tem um outro ponto que é interessante, que é o seguinte. O preço de combustível ele vem sendo subsidiado pelo governo federal, né? Então o governo vem tentando segurar para não ter aumento no preço de combustível. Mas cara, é inevitável. O combustível bateu 7